boa noite, seja bem-vindo a mais um dia de live, mais um dia de conteúdo. E hoje, especificamente, eu escolhi um tema que eu recebo muitas perguntas sobre treino de tiro e sobre tudo sobre treino de tiro, né? Por que fazer, como fazer, em que momento. Então eu resolvi falar um pouco dos treinos de tiros para melhorar os 5 km, tá? Então eu já tinha falado um pouco sobre isso, mas agora a gente está começando oficialmente a nossa live de conteúdo. Galera, é o seguinte, o trabalho de tiro ele tem que estar dentro de todas as distâncias, tá, que o corredor realizar. Então, um corredor de 5 km tem que ter trabalho de tiro. O corredor de 10 km, 21 km, 42 km, o famoso maratonista, ele precisa ter treinos de tiro na sua rotina. Beleza, Diego, mas como que eu vou então diferenciar um treino de tiro para o maratonista? Como que eu vou diferenciar um treino de tiro para o cara que corre 5 km? Em que momentos dos treinos e da planilha, né, eu vou encaixar e preciso fazer isso? É aí que está o detalhe. Eu foquei hoje nos 5 km, porque tem um pouco de diferença sim, tá? O maratonista, ele vai ter uma necessidade de alguns trabalhos de tiros, e vocês vão ver ao longo do nosso conteúdo, em alguns momentos específicos, algumas distâncias mais específicas. Quem corre 5, e por isso que eu escolhi esse tema hoje, 5 km, em teoria, é a nossa menor distância de provas, né? Então, as provas de corrida de rua, né, tem as famosas provas de 5 km, 10, 21 e 42. Então, basicamente, a gente tem essas 4 provas como base que compõem o calendário das provas de corrida de rua. Claro que tem as corridas de 15 km, já vi até corrida de 20, enfim, tem as outras distâncias, mas basicamente o que compõe o calendário, 5, 10, 21 e 42. E aí a de 5 é a menor distância. Então, o que acontece com uma menor distância? Qual é a tendência de corredores que procuram correr a menor distância? Tem duas características do corredor que procura correr 5 km. A primeira característica é que ele vai fazer o seu primeiro 5 km. Então, o cara que está começando, aquele corredor que está iniciando ali na corrida, ele vai buscar a sua primeira distância de forma contínua, que é os 5 km. Então, tirando esse cara, essa pessoa, né, que está iniciando na corrida, que vai buscar a sua primeira distância, né, correndo de forma contínua, sem parar, tirando essa pessoa, a grande maioria busca essa distância por conta de velocidade. Gosta de provas, né, mais curtas e provas mais rápidas. Então, é uma característica bem marcante dos 5 km, você vê corredores buscando velocidades mais altas, buscando recorde, buscando pace, né, buscando alta intensidade. E aí, por isso que eu coloquei treino de tiro para os 5 km, porque eu sei da importância do treino de tiro para quem quer fazer e fazer correndo bem, correndo rápido, os 5 km. É claro que não é só os 5 km, tá? Que fique bem claro. Não é só o trabalho de tiro, que fique claro isso. Não é só o trabalho de tiro que vai fazer você melhorar a sua velocidade. Mas é um ponto importante dentro da sua planilha. Então, o treino de tiro ele é um ponto importante, mas não é só ele que vai fazer você melhorar a sua velocidade. Tá bom? Então, a característica, galera, que eu até já deixei aqui, ó, a característica do treino de tiro. O que é um treino de tiro? Um treino de tiro, basicamente, ele é um treino intervalado, tá? E o treino intervalado ele tem uma característica bem marcante, né? Basicamente, ele é um treino que a gente busca uma intensidade alta e uma intensidade baixa. Então, só vou botar uma curva aqui para vocês conseguirem olhar melhor ainda, ó. Finge que isso aqui é o meu treino de hoje, tá? Então, aqui eu comecei. Aí tem mais um ponto aqui, tem outro ponto aqui. Então, basicamente, essa aqui é uma estrutura de treino de tiro, que é o treino intervalado. A gente busca uma intensidade alta e depois a gente precisa de uma recuperação. E assim se torna um gráfico. Assim que você termina um treino de tiro, né, um treino intervalado, que são essas alternâncias de intensidade, se você olhar no seu aplicativo, né, em relação a pace ou a sua frequência,
você vai ver um resultado mais ou menos igual a esse. Trabalho em ondas, tá? Então, o trabalho intervalado, que é um trabalho de tiro. O trabalho de tiro, né, ele está dentro de um trabalho intervalado, porque o trabalho intervalado são essas alternâncias, tá? Então, você vai ver essa característica aqui de trabalho em ondas, tá? Forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco. Então, basicamente, isso aqui é o nosso trabalho de tiro. Buscar intensidades mais altas e intensidades mais baixas de forma alternada. Diego, mas como? Quanto tempo? Como? Eu vou explicando isso ao longo do processo. Mas esse fundamento básico você precisa entender. O trabalho de tiro é um trabalho intervalado. E um trabalho intervalado tem a sua característica de intervalar, de alternar as intensidades. Beleza. Coloquei aqui duas características importantes e marcantes dentro do seu trabalho de tiro, que é basicamente o que eu acabei de falar. A intensidade do trabalho de tiro é sempre alta, tá? Então, seta para cima, a intensidade alta. O volume, geralmente, ele é um volume mais baixo. Então, isso aqui, geralmente, ele é inversamente proporcional, tá? Enquanto a intensidade está lá em cima, o seu volume ele está mais embaixo. E aí, só para ficar mais claro também o entendimento, se você ainda não sabe dessas nomenclaturas, volume e intensidade, é importante você entender um pouco de volume e intensidade, para que você consiga montar uma estratégia. É a partir daqui que a gente monta um planejamento. Eu preciso saber o que é volume, o que é intensidade, para que o treino de segunda ele case com o treino de quarta, e ele case com o treino de sexta, que vai casar com o treino de sábado. Se você não estiver dominando esses conceitos de volume e intensidade, você pode estar quebrando nos seus treinos, você pode estar entrando em overtraining, que está fadigando, você está dando muito estímulo, está treinando só forte, 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 uma hora você vai quebrar. Então, entender o conceito de volume e intensidade é fundamental para que você consiga montar uma boa estratégia, até pensando em trabalho de tiro, tá bom? Você precisa entender isso aqui. Então, basicamente, o que é volume? Volume, ele tem um caráter mais quantitativo. Então, tudo que é voltado para quantidade dentro do treino de corrida, a gente chama de volume. E eu posso dar alguns exemplos. Volume, distância é volume, tá? Quilometragem é volume. Dias na semana é volume. Então, se eu treinei 3 vezes na semana, meu volume naquela semana foram de 3 treinos. Então, dias, tempo, então distância, dias e tempo. Basicamente isso aqui, tá? Tempo, eu corri hoje 45 minutos. Então, esse foi o volume do meu treino hoje. Então, o volume está sempre voltado à quantidade, tá? Já a intensidade, ela já tem um caráter mais qualitativo. Então, basicamente, eu vou colocar aqui a intensidade representada por pace, velocidade e a inclinação, tá? Muitas às vezes não sabem que a inclinação ela faz parte, né, desse caráter intensidade, né? Ela tem um caráter qualitativo. Então, se você faz um treino de subida, por exemplo, você está fazendo um treino mais intenso. Se você corre numa velocidade mais alta, você está fazendo um trabalho mais intenso. Se você corre num pace mais baixo, você está aumentando a intensidade da sua corrida. Então, que isso fique claro, o conceito de volume, quantidade, e o conceito de intensidade, que é o seu esforço. E que isso aqui sempre é inversamente proporcional. Entendendo esse conceito, eu posso pular para a próxima etapa e você já começa a entender um pouquinho dessa questão de treinos de tiro. Característica de alta intensidade, volume mais baixo, ele é um treino intervalado e por isso ele tem as características de treinos em onda, forte, fraco, forte, fraco. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vou passar para o próximo passo. E aqui eu coloquei aqui na verdade um pouquinho do objetivo do trabalho de tiro, né? Às vezes a gente tem que entender o porquê fazer aquele trabalho de tiro. A gente já viu que ele tem uma característica de trabalho forte, a gente já viu que ele tem uma característica que ele precisa ser forte e ao mesmo tempo um volume menor. Agora, o porquê fazer? O para que fazer? E aí eu citei aqui alguns pontos importantes para a gente discutir aqui. O primeiro ponto que eu coloquei ali
é a velocidade. Então, um dos objetivos do trabalho de tiro é você ganhar velocidade. É você aumentar aquilo que eu falei com vocês, que é um caráter qualitativo. Intensidade. Você ganha velocidade fazendo trabalho de tiro. E aí, mais ou menos, por que você ganha essa velocidade? Porque o trabalho de tiro, a gente busca velocidade que a gente não consegue manter por muito tempo. Então, se eu faço um trabalho hoje de 5 km, um exemplo, em 30 minutos, isso é uma coisa que eu faço ali confortável para forte. Você não consegue melhorar esses 5 km em 30 minutos. Para que eu tenha uma melhora, né, isso dá um pace de 6 minutos por quilômetro, tá? Então, se eu corro 6 minutos cada quilômetro, se eu corro 5 km, eu estou correndo em 30 minutos. Se eu não consigo melhorar isso, o que eu preciso fazer? Fazer alguns trabalhos de tiro, para que esse trabalho de tiro eu consiga ultrapassar essa barreira dos 6 minutos por quilômetro, ou seja, de 6 minutos por quilômetro eu tenho que descer para 5,40, 5,30, 5,15, 5 minutos por quilômetro, para que eu consiga melhorar a minha velocidade final. Tá? Então, para que eu consiga correr 5 km de 30 para 27 minutos, por exemplo, eu preciso experimentar um pouco o pace de 5,30, o pace de 5,20. Eu tenho que experimentar. Só que, Diego, eu não consigo ficar muito tempo ali. E é por isso que entra o trabalho intervalado. Você vai ver que mais pra frente eu vou falar mais ou menos o tempo, a distância que você vai ficar nessas velocidades para que você comece a experimentar. Então, um dos objetivos do treino de tiro é ganhar velocidade. Por ele ser estímulo curto e de alta intensidade, a gente consegue fazer uma velocidade acima daquela que a gente corre de forma contínua. Isso vai melhorar o seu resultado final. Tudo bem? Então, velocidade é um dos objetivos que a gente consegue atingir, né, ganhar com o trabalho de tiro. Força é um segundo ponto que eu também consigo ganhar. Por ser um trabalho de curta duração e de alta intensidade, e vocês vão ver que a gente tem trabalho de tiro de 100 metros, é um trabalho muito forte, é um trabalho de altíssima velocidade. Então você precisa desenvolver força muscular para que você consiga desempenhar essa alta velocidade. Então é uma força que você ganha de forma específica. Você na própria corrida está ganhando força de forma específica porque você está fazendo um trabalho de altíssima intensidade com uma duração muito curta. Tá? Então é um trabalho forte, curto, que vai gerar força para que você consiga fazer cada vez o seu trabalho, o seu objetivo, que é a sua meta, que é os nossos 5 km, de forma melhor. Você vai desempenhar melhor o seu trabalho de 5 km porque você está ganhando força. E você está ganhando força porque você está fazendo um trabalho de tiro. Então olha como as coisas vão somando. Se eu quero melhorar os meus 5 km, eu preciso melhorar a velocidade. Então eu consigo melhorar a velocidade com o trabalho de tiro. Para ganhar velocidade, eu preciso ser mais forte dos meus membros inferiores, principalmente. Então eu ganho força através dos trabalhos de tiros mais curtos, tá? Consequentemente, eu preciso ser mais coordenado. Por que eu preciso ser mais coordenado? Porque o trabalho de curta duração, ele requer mais velocidade, e quanto maior velocidade, maior coordenação eu preciso ter entre meus membros, tá? E eu não falo só entre os membros, membro inferior e membro superior. Eu falo coordenação intramuscular, intermuscular, ou seja, uma coordenação entre as musculaturas envolvidas. Tá? Quanto mais a gente trabalha esse trabalho de tiro, esse trabalho de aceleração, esse trabalho forte, mais consciência eu vou dar para o meu corpo, para as minhas musculaturas, elas terem um momento de contração de forma congruente, de forma mais sincronizada. Você precisa ter esse movimento de contração da musculatura. Eu não falo do movimento só. A musculatura tem que se contrair de forma sincronizada. Então, o quadríceps, que é a musculatura anterior da coxa, ela tem que ter uma contração sincronizada com o posterior, com o glúteo, com o abdômen, com o deltóide anterior que está movimentando meu braço. Então, quanto mais eu trabalho velocidade, quanto mais eu trabalho treino de tiro, quanto mais eu trabalho treinos curtos e de alta intensidade, mais eu vou ganhar coordenação intramuscular, intermuscular e coordenação mesmo de membros. Então você precisa, corredor, você que quer correr melhor os seus 5, ser coordenado, tá? E aí eu não falo só aquela coordenação, daqueles trabalhos de agilidade, escadinha,
que é super interessante. Mas a coordenação também vem através de trabalho de tiro. Se você não está acostumado a fazer um trabalho de 100 metros correndo o seu máximo, comece a incluir isso na sua rotina, você vai ver que você vai ter maior coordenação ao longo do processo. É claro que não é depois de 1, 2 ou 3 treinos. Você precisa colocar isso na rotina, e isso é um processo de evolução que você vai ter. Tá? Mas isso estando na sua rotina, com certeza você vai melhorar a sua coordenação, consequentemente velocidade, força. Tá? Então isso tudo aqui, esse início aqui, esses 3 pontos, eles estão bem interligados. E você vai conseguir isso tudo com os trabalhos de tiro. Consequentemente, aquela corrida que era curta de 5 km, ela vai se tornar mais veloz. Consequentemente, você vai diminuir o seu pace. Consequentemente, você vai aumentar a sua velocidade. Lembra, o pace, ele se torna melhor quanto mais baixo, né? Porque são quantos minutos eu corro por quilômetro. Tá? Então, se eu corro 6 e passo para 5, eu melhorei. Eu saí de uma velocidade de 10 km por hora e fui para uma velocidade de 12 km por hora. Tá? Então, o pace, quanto menor, melhor. E a velocidade, quanto maior, melhor. Tudo bem? Aí eu passo para um segundo ponto, né? Eu vou dividir isso mais ou menos aqui em um ponto só. Mas, indo para o 4º item aqui, tolerância à fadiga. Numa prova de 5 km, geralmente a gente termina, aí eu falo de prova mesmo, tá? Não é o treino, é uma prova. Quem já fez prova de 5 sabe, você chega exausto. Por quê? Qual o pensamento do corredor? É rápido, vou fazer forte. E é isso mesmo, você precisa fazer forte. Né? É um trabalho, em teoria, pensando naqueles 4 trabalhos que eu falei, 5, 10, 21 e 42, é o menor trabalho. Por mais, Diego, eu faço em 40. Ok, mas o 40 ainda é muito menor do que o tempo dos seus 10 km. Então, é o menor tempo que você faz. Por isso, você geralmente entra em fadiga no final, tá? É claro que o maratonista também vai entrar, mas há uma tendência de você entrar em fadiga mais rápido no trabalho de 5. Então, você realizar trabalho de tiro, você vai ganhar tolerância à fadiga, você vai começar a tolerar aquele desconforto que a corrida, que a prova de 5 km vai trazer para você por estar correndo em alta intensidade. Lembra que essa fadiga, né, ela vai ser gerada porque você está correndo em alta intensidade. Então, se você está correndo forte para bater sua meta, correr rápido, você vai entrar em fadiga. Você vai fadigar. Só que aí a gente tenta fazer o quê? Que essa fadiga você consiga tolerar e resistir para que você consiga completar a prova. E para isso você precisa o quê? Treinar. Você vai treinar essas sensações desconfortáveis ao longo dos seus treinos de tiro. Então aqui, ó, quando eu falo de tolerar a fadiga, é tolerar mesmo esse cansaço, né? Último quilômetro da prova. Fez os 4 primeiros quilômetros, olhou para o seu relógio, está dentro do esperado. Se continuar assim, você vai bater o seu recorde pessoal. Programei minha corrida de 5 km para fazer em 25 minutos. Passei pelo 4º quilômetro, estou em 20. Show. Você está correndo a 5 minutos por quilômetro, só falta mais 1 quilômetro. Só que você está exausto, você está completamente fadigado. Se você não tiver treinado essa tolerância à fadiga nos treinos, muito difícil que você consiga resistir 1 quilômetro em fadiga, em cansaço, estresse metabólico na prova. Diego, mas tem a motivação, a galera vir, minha família. Ajuda, mas assim, se você estiver entrando em fadiga mesmo, muscular, o músculo começa a falhar, ele começa a não responder às ações que ele precisa fazer. Ou seja, a coxa tem que estender o joelho, começa a falhar. Posterior tem que dobrar o joelho, estender o quadril, começa a falhar. Isso é fisiológico. Às vezes não é um pai, uma mãe que vai te dar um tchau e vai fazer a força no quadríceps, não. Você precisa o quê? Treinar essas sensações. Você precisa chegar na prova já tendo passado por isso algumas vezes nos seus treinos. Porque você vai fazer o quê? Você vai ter resistido à fadiga. Aquilo não vai ser uma coisa nova, não vai ser uma novidade para você. Você vai chegar lá, claro, não estou falando que você vai chegar bem, mas você vai ter passado por essas sensações. Então, o treino de tiro, ele te ajuda a tolerar a fadiga porque você vai treinar isso. Vou treinar em alta intensidade. Em alta intensidade eu vou gerar ali lactato, o estresse metabólico.
e você vai treinar a resistência, a resistir à fadiga. E eu vou falar de alguns treinos que a gente vai fazer para que você tenha essa tolerância, né, à fadiga. Mas o ponto principal é esse, 1, 2, é tolerar a fadiga. Esse aqui eu coloco como um ponto também bem importante, tá? Você tolerar a fadiga nos treinos, você consegue melhorar seu desempenho na corrida, né? Você vai chegar no momento de fadiga na corrida, aquilo não vai ser novo para você, você vai resistir muito mais. Seu corpo vai estar preparado para suportar aquele desconforto, aquela acidose metabólica toda, aquele bombardeio que está acontecendo dentro do seu corpo. Ele vai estar acostumado, ele vai conseguir tolerar. Se aquilo for novidade para você, for novidade para o seu corpo, provavelmente você vai interromper essa prova. Se você estiver chegando numa fadiga máxima, você vai interromper essa prova. Às vezes você até vai terminar caminhando por conta dessa falta de treino, né, de gerar essas sensações desconfortáveis que vão acontecer. E quando eu falo sensação desconfortável, galera, não é que a prova foi ruim, é porque para correr rápido, correr forte, você precisa passar por esses momentos, não tem jeito, né? Não pense que o atleta, ele termina a prova, ele vai rir porque ele ganhou, mas o corpo dele está sendo bombardeado de hormônios ali, só que ele treinou tanto isso que ali para ele é normal. O atleta, ele já chega na prova, né, numas Olimpíadas que a gente está próximo, por exemplo, ele já sabe o que vai fazer. É claro que uma noite anterior bem dormida, né, as emoções que ele vai ter que controlar ali por estar numas Olimpíadas, por isso que quanto mais experiente você for, você consegue controlar melhor a sua cabeça. E se o físico estiver bom, geralmente você vai ganhar uma prova. Tudo que vai acontecer na prova ele já passou. O atleta já vivenciou aquilo. Então a gente precisa incorporar um pouco esse espírito de atleta no sentido de vou treinar as situações que eu vou encontrar na prova. Beleza. Isso caso você queira melhorar suas velocidades. Mas, Diego, tô bem, tô correndo tranquilo, tô soltinho, tô correndo para manter ali a atividade de forma regular. Ok. Eu digo para melhorar sua velocidade, você vai precisar gerar desconforto, porque na prova você vai ter desconforto. Beleza? E o quinto ponto que eu coloquei aqui, o último, porém não menos importante, tá? É o aumento da zona aeróbica. Muitos corredores não têm nem ideia que, Diego, o trabalho de tiro só melhora a velocidade? Ele melhora a velocidade, como a gente já viu aqui, melhora tudo isso. Só que ele melhora a sua zona, ele aumenta, né, a sua zona aeróbica. E o que seria essa zona aeróbica? É aquela zona que você corre de forma contínua. E isso tudo que eu estou falando aqui é justamente para você melhorar o quê? A sua velocidade final. Se você corre hoje, um exemplo, no pace de 6 minutos por quilômetro, e essa é a sua zona aeróbica, você corre ali de forma confortável, daqui a pouquinho você treinando intervalado, você vai aumentar essa zona aeróbica. E daqui a pouco o seu confortável não vai ser mais 6 minutos por quilômetro. Seu confortável pode ser 5,30 por quilômetro. Ou seja, você melhorou a sua velocidade, você aumentou a sua zona aeróbica e você conseguiu melhorar a sua velocidade para se manter numa mesma zona. Ou seja, o que era confortável em 6 minutos por quilômetro, agora é confortável a 5 minutos e 30. Olha que maravilha, é isso que a gente busca. Daqui a pouco o seu confortável pode ser os 5 minutos por quilômetro. Então, para quem corria no confortável a 6 minutos por quilômetro, fazendo 30 minutos, daqui a pouco você pode correr no confortável fazendo 25 minutos, os 5 quilômetros. E isso quem vai proporcionar são os trabalhos de tiro, que ele vai aumentar essa zona aeróbica, tá? Então essa zona aeróbica é minha zona que eu trabalho ali através do oxigênio, né, da quebra de oxigênio. Essa zona aqui, ela pode ser aumentada, tá? Deixa eu botar aqui. Sempre que eu passar, aqui ó. Sempre que eu fizer trabalho de tiro, eu vou ultrapassar essa zona. Então tá, tô correndo aqui, dei um tiro, pum, passei a zona. Volto pra cá, tô correndo aqui, dei um tiro, passei a zona. Volta pra cá. Daqui a pouquinho, por eu ultrapassar tanto essa zona, daqui a pouquinho essa minha zona que era aqui, ela vai fazer isso aqui, ó. Olha como aumentou a minha zona. Então esse tiro, que era tiro para você, já não é mais tiro. Ficou confortável. Você vai fazer o quê? Você vai aumentar o seu tiro, ó. Vai passar a zona de novo. Então olha o início
desse gráfico e o final. Sua zona aeróbica é esse espaço entre as linhas, azul, e você fazer trabalho de tiro para aumentar essa zona. Você fez tanto trabalho de tiro que você melhorou essa zona, você aumentou. Aquele trabalho de tiro ainda está dentro da sua zona agora, ou seja, você vai ter que aumentar ainda mais o seu tiro. Mas Diego, caramba, vou aumentar ainda mais. Com o tempo, você vai ver que isso aqui ficou confortável. Ou seja, o que era tiro, agora é zona aeróbica. É confortável. Aí você vai ter que melhorar o seu tiro para que essa zona depois aumente. Então, aumentar essa zona aeróbica é o que a gente busca para correr de forma contínua, numa velocidade maior, sem gerar tanto estresse metabólico. Tá bom, galera? Então, ó, objetivo, a gente acabou de ver os objetivos, né? O porquê fazer os trabalhos de tiro, o que ele vai dar de benefício pra gente, principalmente pensando nas provas de 5 km, tá? Que são as provas mais curtas. Beleza, corredores? Vamos nessa, ó. Agora sim, vamos para a parte um pouco mais prática, aquela parte que eu sei que vocês estavam ansiosos para ver e saber. Agora eu dei aqui alguns exemplos, tá? Exemplos de trabalho de tiro. Aí você vai falar assim, ah, Diego, mas eu já fiz tiros de 800. Ah, já fiz tiro de 400. Eu dei 4 exemplos básicos que a gente encontra de trabalho de tiro, trabalho de velocidade. A gente tem um trabalho aqui de 100 metros, tá? 100 metros, como eu falei, ele é o trabalho mais curto. Então aqui a gente busca intensidades altíssimas, assim, velocidades que a gente nem imagina correr. A gente vai correr aqui nos 100 metros, tá? E por que isso? Por que eu consigo correr em velocidades tão altas assim? Porque olha o volume. Voltando naquele nosso primeiro ponto da aula. Se eu faço um volume baixo, eu tenho possibilidade de fazer uma intensidade alta. E outro ponto que eu queria passar para vocês aqui, que né, eu acabei não falando muito, mas é voltado nessa questão de volume e intensidade. Seguinte, galera, quando eu falo de volume de treino e volume de treino de tiro, a gente tem que ter um certo cuidado para diferenciar, tá? Hoje eu fiz um trabalho meu treino de corrida durou 1 hora. Meu treino de corrida durou 1 hora. Qual foi o seu treino hoje? Foi treino de tiro. Ai, caramba, não entendi. Volume alto, 1 hora de treino, intensidade alta, que é o treino de tiro. Então, Diego, não bateu. 1 hora de treino de tiro, não entendi. Explica, vou explicar. Quando eu falo de volume total de treino, eu coloco tudo que o treino, tudo que compõe o treino, tá? Então, dentro de 1 hora de treino, eu tenho aquecimento, fase principal e volta calma. Tá? Deixa eu botar aqui uma folha aqui branca só para vocês entenderem essa parte. Depois eu volto naquele ponto, tá? Então, o que compõe o treino? Aquecimento, botar aqui fase principal e R de relaxamento, tá? Então isso aqui é que compõe o treino. Aí vamos supor que você fez 10 minutos de aquecimento. Então 10 minutos de aquecimento. Vamos botar o relaxamento aqui, que é a fase final. Vamos botar aqui mais 5 minutos, tá? Um exemplo. 5 minutos. Então, daquele treino total de 1 hora de treino, ou seja, de 60 minutos de treino, eu já perdi, entre aspas, 45 minutos. Ou melhor, eu já perdi 15 minutos. Me restou 45 minutos. E aqui que eu quero que vocês entendam essa questão do volume e intensidade. O meu treino total, o meu volume total do treino durou 60 minutos. Mas o que eu fiz de fase principal foi 45. Aí você ainda vai falar assim, Diego,
Mas 45 minutos ainda é um volume alto para fazer trabalho intervalado. Mas desses 45, eu fiz 1 minuto. Vou dar um exemplo aqui só para a gente arredondar, tá, galera? Vamos botar aqui, eu fiz um tiro de 1 minuto e recuperei 3. Então, na minha fase principal, o que eu fiz aqui? Eu fiz um trabalho forte de alta intensidade durante 1 minuto e fiz uma recuperação de baixa intensidade de 3 minutos. Aqui eu busquei uma alta velocidade e consegui recuperar em 3 minutos. Aqui deu um total de 4 minutos. Então, se eu fizer 11 vezes isso aqui, eu fiz o meu trabalho, meu treino de tiro, meu treino intervalado naquele dia. Então, vamos botar aqui, ó, dos 60 eu aqueci 10, relaxei 5, tive 45 de principal. Dos 45, eu corri forte, muito forte, 11 minutos. Então, fica atento aqui, ó. Nesse 1 minutinho aqui, vou botar aqui, ó, em vermelho. 11 minutos. Esse foi o tempo que eu tive de alta intensidade. Então, viu como ficou mais fácil, mais claro quando eu comecei a desmembrar? 1 hora de treino total, 10 aqueci, 5 desacelerei, sobrou 45. Dos 45, meu trabalho de tiro foram 11 minutos. Então, entenda esses ajustes que tem que ser feitos e tem que ser pensados, porque se a gente só olhar para o treino total, né, para o tempo total, não vai estar coerente. Mas se eu começar a quebrar e entender aonde foi o meu trabalho, foi aqui que eu fiz força. Foram os 11 minutos que gerou estresse, que vai gerar adaptação para melhorar a minha velocidade. Esses 11 minutos. Aqui eu recuperei, ou seja, intensidade baixa. Então, para quem está acostumado, é claro, a fazer um treino mais longo, quem está acostumado a fazer trabalhos de tolerar mais essa fadiga, esse aqui é um treino perfeito, bacana, e o cara vai sair daqui bem, porque os 11 minutos ele caprichou de forma intervalada. Ele fez forte, recuperou, forte, recuperou. Tá? Então, vou voltar lá. Então, pensa em tempo total, como volume total, mas você precisa pensar no volume de cada estímulo. Diego, qual é o volume de cada estímulo? Aí a gente vai voltar lá de novo. Aqui eu botei em tempo para ficar mais fácil o nosso entendimento aqui, tá? Mas isso aqui poderia ser metragem, tá bom? Então, vou voltar aqui naquele ponto. E agora sim, você vai conseguir entender melhor isso. Quando eu falo que eu tenho o volume de trabalho de tiro de 100 metros, é aqui que eu vou buscar minha alta intensidade. Vou fazer isso quantas vezes? 10 vezes? 20 vezes? Essa aqui é a fase principal. Se para fazer isso aqui eu vou demorar 1 hora, 50 minutos, 45, ok. É um outro ponto que a gente tem que também avaliar. Mas o que eu falo aqui de treino de tiro, eu estou focado mais na parte principal, que são os estímulos, né? Que é o estímulo que eu vou dar para gerar adaptação e conseguir melhorar minha velocidade. Beleza? Então, 100 metros é um exemplo que eu tenho de trabalho de tiro de alta intensidade. 200 metros é um outro exemplo, né? Claro que quanto maior a distância, eu não consigo manter a mesma velocidade. Então a gente pode trabalhar 100 metros. Vou botar um exemplo aqui, tá? Que é um trabalhinho que eu gosto bastante de fazer. É claro que de acordo com cada pessoa, isso aqui é uma coisa que teria que ser pensada e individualizada, tá? Mas um trabalhinho bem interessante, bem bacana, para quem já está no ritmo, já está acostumado a fazer trabalho de tiro, seria aqui um 20 vezes, tá? Um trabalhinho de 200 metros, e aí se você for pensar assim, Diego, vou botar aqui, fiz aqui 20 vezes de 100, tá? Aqui eu vou fazer 10 vezes, um exemplo, tá? De 200. E aí, Diego, beleza. No total aqui, vai dar a mesma coisa. 2.000 metros aqui, 2.000 metros aqui. Qual a diferença?
A diferença é aquilo que eu falei. Aqui você vai conseguir uma velocidade mais alta. Aqui essa velocidade vai cair um pouco. Então, para alguns momentos de cada treino, para algumas pessoas específicas que às vezes não conseguiram atingir uma velocidade muito alta, eu vou precisar colocar um trabalho de 100, um trabalho de 200. Aí já entra aqui um trabalho de 400 metros, que um clássico aqui também, que eu gosto bastante, é o de 12 vezes. Então, 12 vezes 400, eu tô falando aqui de uma maneira generalizada, tá, galera? Teria que ser pensado de forma individual. Mas isso aqui é um grosso que a gente costuma encontrar, né, e passar para os corredores que já estão mais habituados a esse trabalho de tiro, tá bom? Se você ainda não está acostumado, habituado a fazer trabalho de tiro nessas intensidades né, com esse volume de várias vezes, você vai começar com 2 trabalhos de tiro de 100, 3 trabalhos de 100, você vai fazer de repente 2, 4 trabalhos de 200 e você vai adaptar para a sua realidade. Eu estou dando exemplos até grandiosos aqui para você entender que eles precisam ser trabalhados de volume, com volume. Não, você vai começar pouquinho, mas com o tempo você vai dar volume, tá? Então, começou com 2 tiros, 3 tiros, em algum momento da sua planilha, do seu planejamento, você vai chegar nisso aqui. Em algum momento você pode chegar nisso, tá? Em algum momento na sua progressão você vai chegar nos 12.400, tá bom? Mas comece sempre com pequenos estímulos para você se adaptando, tá? Então você pode começar com 2 estímulos de 400, 3, 4, vai se adaptando, tá? E o famoso 1000, tiro de 1000. Para o nosso caso aqui, eu vou dar o exemplo de 5 tiros. 5 vezes, porque pensando no trabalho de 5 km, a gente conseguindo executar um bom trabalho de velocidade de 5 tiros de 1000, a gente tem uma certa, mais ou menos, uma ideia de uma velocidade que a gente vai conseguir atingir na sua prova. É claro que isso aqui tudo vai entrar com um intervalo, que vai ser o nosso próximo ponto, tá? Aqui tem intervalos, aqui tem intervalo, intervalo, intervalo. Então, se eu faço 5 vezes 1000, num pace de 5 por 1, não significa que você vai correr os 5 km em 25 minutos. Mas é uma forma de você se aproximar e você ter uma certa noção de qual velocidade você pode atingir. Se você está conseguindo fazer 5 de 1000 para um pace de 5 por 1, tem uma grande chance, uma grande possibilidade de você treinar, continuar treinando e chegar nessa prova e realizar o trabalho de 5 km em 25 minutos. Tá? Então, isso aqui foram alguns exemplos de trabalho de tiro, né? Quanto menor o volume, maior vai ser a intensidade. Aqui a gente trabalha com muita velocidade. Aqui também. Aqui a gente já começa a trabalhar um pouco mais de resistência de velocidade nos 400. Então 100 e 200, muito trabalho de velocidade pura. 400 e 1000, muita resistência de velocidade. Tá? E aí eu vou passar aqui para o nosso último ponto, que é um trabalho que vai linkar com isso tudo aqui. São os intervalos. Os intervalos, eles têm uma importância muito grande no resultado que aquele trabalho vai fazer. Então, um trabalho de 400 metros, por exemplo, eu posso fazer 3 tipos de intervalo, por exemplo. E aí, cada intervalo ele vai ter uma função, um ideal para gerar alguma adaptação no meu organismo, tá? Vou dar um exemplo aqui dos 400 metros, então. Os 400 metros, por exemplo, ele pode ser... Eu posso fazer o tiro de 400 metros com um intervalo curto, com um intervalo longo, com um intervalo ativo e com um intervalo passivo. Então, eu falei 4 coisas aqui que você pode variar e brincar na hora de montar o seu treino de tiro. Eu dei um exemplo agora do treino de tiro de 400 metros, mas isso se aplica a qualquer trabalho de tiro, tá? Estímulo, intervalo curto. Então, vamos botar aqui 400 metros. Deixa eu botar aqui, ó. $400 metros, então, é o nosso exemplo aqui do nosso trabalho, tá? Intervalo curto. Eu posso fazer um tiro de 400 metros de alta intensidade, buscando uma alta velocidade. E posso recuperar aqui, por exemplo,
Vou recuperar aqui. Vou botar 45 segundos. Então eu fiz um trabalho forte e recuperei pouco. Essa recuperação aqui, ela pode ser uma recuperação passiva. O que é uma recuperação passiva? É quando você faz uma recuperação parado. Você faz o tiro, você faz a pancada e para. No nosso exemplo, então, eu fiz uma recuperação passiva de 45 segundos. Ou seja, uma recuperação curta para uma intensidade alta. O que eu estou querendo provocar quando eu faço uma intensidade alta com intervalo curto? Eu estou querendo provocar aquela resistência de velocidade. Então você buscou uma velocidade alta, recuperou pouco, e eu quero de novo velocidade alta para recuperar pouco, velocidade alta para recuperar pouco. Você vai dar informação para o seu corpo que você está dando um estímulo forte, com pouca recuperação, estresse metabólico, fadiga, lactato, tudo acontecendo, e mesmo sem recuperar por completo, você dá outra pancada. Outra pancada. E por isso que eu dei aquele exemplo lá no início. Se você treinar isso, você aumenta a sua tolerância à fadiga, tolerância ao lactato e todo esse estresse metabólico. Então, uma das formas de você treinar para aumentar a sua tolerância à fadiga é você dando um intervalo curto. Tá? Então, o intervalo curto, ele tem essa capacidade de você aumentar a sua tolerância à fadiga. Ok? Poderia fazer um intervalo longo? Poderia fazer um intervalo longo. O intervalo longo aqui para 400 metros, deixa eu botar aqui, vou ser generoso, tá? Vou botar aqui um intervalo de 3 minutos. Caramba, Diego, show de bola, vou recuperar pra caramba. Qual o objetivo do trabalho de 400 metros para recuperar 3 minutos? Aqui eu já não estou pensando mais na tolerância da fadiga. Por quê? Porque com 3 minutos, basicamente, eu consigo me recuperar bem. Eu consigo fazer, basicamente, toda a restauração daquele estresse que foi gerado no estímulo. Então, se eu dei uma pancada muito forte e recuperei 3, eu praticamente zero todo o meu metabolismo para conseguir replicar aquilo de novo. Então, quando eu faço trabalho com um intervalo longo, eu estou pensando em priorizar velocidade. E não só a resistência da velocidade. Por quê? Intervalo curto, eu faço esse intervalo curto, a tendência é eu ir reduzindo a velocidade. Eu não vou conseguir manter o mesmo tiro que eu fiz no primeiro. Tá? Então eu vou cair a velocidade ao longo dos tiros, porque o intervalo está muito curtinho. Eu vou resistir uma velocidade alta, que ainda vai ser alta, mas eu vou estar sempre caindo, por conta do intervalo curto. Já no intervalo longo, como eu quero priorizar a velocidade, eu faço o quê? Eu dou uma pancada, recupero muito. Porque eu quero dar a mesma pancada. Eu quero fazer isso várias vezes. Aquelas 12 vezes. Por quê? Eu estou proporcionando isso, porque eu dei um intervalo longo. Aqui, a gente pode até brincar até 5 minutos, tá? Caso a caso, pessoa a pessoa. A gente pode variar esses estímulos aqui, de longo, para você conseguir voltar num patamar de dar a mesma pancada de novo no tiro de 400, por exemplo. Tá? Eu estou dando exemplo de 400, mas poderia ser qualquer tiro. Tá bom? Então aqui já foram duas formas de você fazer intervalos e duas situações diferentes. Uma buscando resistência de velocidade, tolerar, resistir à fadiga, e outra priorizando só a velocidade. Dei a pancada, mas eu recuperei. Dei a pancada, mas eu recuperei. Então aqui eu vou priorizar a velocidade. Então olha como são duas formas, só brincando com o tempo de intervalo, que eu já mudo a característica do meu treino de tiro. Então isso aqui, corredor, é importante você entender, para que você consiga brincar na hora de planejar, mas com entendimento. Vou fazer isso porque eu quero isso. Vou fazer aquilo porque eu quero aquilo. Tá? A recuperação ativa que eu não falei é uma recuperação correndo, não é mais uma recuperação parado. Ou seja, aqui você já pode simular situações mais semelhantes à prova. Por exemplo, 400 metros no tiro e
400 metros no trote. Então aqui você não vai mais parar. Então, além de você ter uma resistência à fadiga, que aqui você está gerando um intervalo curto, eu faço isso também no intervalo ativo, mas agora de uma forma mais específica. Eu não paro mais. Eu estou correndo na pancada 400 e vou diminuir para continuar correndo 400. Eu vou ter uma recuperação aqui ativa. Vou pancada de novo 400 e vou num trote 400. Então, uma outra sensação que você vai ter, que é uma sensação também semelhante à sensação de prova, né? Que são as alternâncias de velocidade, as alternâncias de intensidade que você pode encontrar em algumas situações de prova. Por exemplo, obstáculos que você curvas, coisas que podem acontecer na prova, pessoas, né? Quantas provas de rua que a gente vê que você não consegue desgarrar ali nos primeiros 2 km de tanta gente. Então você acelera aqui, muita gente para um pouquinho. Então essas alternâncias de intensidade que acontecem em algumas provas por conta de algumas situações, você pode simular também fazendo um trabalho de recuperação ativa. Eu botei 400 metros aqui, mas poderia ser pancada 400, recupera 100. Pancada 400, recupera metade, 200. Só para você entender que cada situação de intervalo desse aqui vai corresponder a uma situação do seu corpo, ao seu organismo. O seu organismo vai responder de forma diferente e específica para cada situação dessa. E cada situação dessa vai ter uma necessidade, tá? Então, corredor, brinque com essas situações, utilize essas informações aqui de forma inteligente, pense e planeje na hora de você fazer a sua planilha, tá? Lembre de todos esses detalhes que eu falei aqui, de você variar os intervalos, de você variar o tipo de intervalo, de você variar as distâncias do seu tiro. Você já entendeu o porquê fazer o tiro. Então, corredor, você quer melhorar seus 5? Velocidade? Tá aqui um bom ponto, um bom pontapé inicial para você melhorar seus 5 km, melhorar sua velocidade. Lembra que não é só isso. Existe uma série de fatores para a gente pensar e estruturar, mas eu coloco o trabalho de tiro como um dos pontos muito importantes para a sua melhoria, para o seu ganho de velocidade. Beleza, corredor? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, espero que você tenha entendido a mensagem.